Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5, lembrando, o top 5 de hoje é especial. Desses 5 times que eu irei analisar com probabilidade de vencedor, ou melhor, 5 jogos, eu irei filtrar 3 times para formatar a tripla do dia e, consequentemente, reaproveitar os outros 2. Beleza, pessoal? Top 5 em formato e extração de uma tripla do dia. Hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro, o ano é 2024 e vamos começar logo pelo Campeonato do Chipre. Esse jogo acontece às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, envolvendo a equipe do AEK Larnaca versus a equipe do Omonia. O Larnaca é o terceiro colocado com 42 pontos, já a equipe do Omonia ocupa a sexta posição com 39. Lembrando, o líder é o Apoel com 48 pontos. A equipe do AEK Larnaca está invicta a 12 jogos, são 10 vitórias e 2 empates. Marcou 22 gols, sofreu 5, houve um ataque positivo, com média de 2 gols por partida e uma defesa com números sólidos e satisfatórios. Já pelo lado do Omonia, está a 2 jogos sem saber o que é vencer. Nos últimos 7 jogos em especial foram 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcou 12 gols, uma média até interessante de 1,5 próximo ali dos 2 gols por partida. Em contrapartida, sofreu 9, não mostrou ser uma defesa tão confiável assim. Já pelo lado do Larnaca, como mandante, perdeu apenas um jogo nos últimos 15. Exerce uma predominância muito grande quando defende a sua força, o seu futebol dentro dos seus domínios. A equipe vem de 6 vitórias seguidas, marcou 14 gols, uma média positiva aí de 2 gols e meio por partida e sofreu 4. Continua com números sólidos no setor defensivo. Já no confronto direto, foram 3 vitórias, uma derrota e um empate nos últimos 5 jogos. Marcou 9 gols e sofreu 5, uma média positiva de 2 e uma média negativa de 1. Já pelo lado da equipe do Omonia, fora de casa nos últimos 7 jogos, foram 3 jogos sem saber o que é vencer, 3 vitórias, um empate e 3 derrotas. Marcou 6 gols e sofreu 8. Um ataque razoável, um ataque modesto e uma defesa que não inspira tanta confiança assim. Já no confronto direto, nos últimos jogos fora de casa, foram 2 vitórias, um empate e 3 derrotas. Marcou 6 gols e sofreu 8. Continua com aquela média ali razoável de 1 gol por partida e uma defesa, repito, com números não tão satisfatórios. Aqui não tem outra, a AEK Larnaca favorito. Agora resta saber se realmente dentro de campo vai fazer valer todo esse favoritismo. Probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete tem muito valor. A princípio eu descarto o ambas marcas, deixo o pôr ao vivo porque julgo ser muito mais interessante. Lembrando, esse jogo é de 6 pontos, até porque a equipe do AEK Larnaca quer solidificar de vez a sua classificação e a equipe do Omonia também tem pretensões de se manter na sexta posição no mínimo, até porque o sétimo colocado é o Apollon com 33 pontos. E em caso de tropeço, ou melhor, de derrota, frente à equipe do Larnaca, ela pode ver o seu adversário que ocupa a sétima posição, caso vença o seu próximo jogo, se aproximar cada vez mais e ameaçar a sua sexta posição. Então é de extrema importância que ambas as equipes busquem a vitória e isso se transforme numa grande probabilidade de mais de 1,5 gols. Lembrando, probabilidade de placar exato, Larnaca 2, Omonia 0, ou simplesmente o mais de 1,5 gols no bilhete. Agora saindo do Campeonato do Chipre, partindo direto para o Campeonato Inglês. Tottenham e Brentford fazem um grande jogo às 4h30 da tarde. O Tottenham é o quinto colocado com 40 pontos e o Brentford é o 10º com 22 pontos. Lembrando, a equipe do Tottenham vem de derrota para o City em casa 1-0, resultado perfeitamente normal, até porque o City é a melhor equipe da Inglaterra na atualidade e, se não, a melhor do mundo. O último campeão, da da Champions League, melhor dizendo, e a equipe está num bom momento e vai brigar pelo título do espanhol. Poderia estar numa situação muito melhor, mas a equipe ainda tem reais condições de brigar por esse título. No confronto direto, a equipe como mandante, ou seja, o Tottenham venceu 4 dos últimos 5 jogos e perdeu apenas 1. Em todos os 5 jogos houve mais de 1,5 gols. Então, a probabilidade de mais de 1,5 gols nesse jogo hoje, ela é muito quente. E o placar que mais se repetiu nesses 5 últimos jogos entre eles, confronto direto, foi o placar de 2-0 com vitórias para a equipe do Tottenham. O terceiro colocado no momento é o Manchester City com 43 pontos. E o quarto é o Aston Villa, também com 43 pontos, separados apenas no critério de desempate. Então é de extrema importância que o Tottenham busque essa vitória hoje. É bem verdade que a equipe perdeu força no seu setor ofensivo, com a transferência do Harry Kane para a equipe do Bayern de Munique e com a ausência do Son, se não o seu principal jogador, um dos
principais jogadores, principalmente da parte ofensiva, o qual está defendendo a equipe da Coreia do Sul pelos Jogos Asiáticos, ou seja, Copa da Ásia. Enfim, com a perda desses dois jogadores, entre aspas, a equipe, obviamente, perdeu força no seu setor de ataque. E por isso deposita todas as suas esperanças, a torcida, a imprensa local, no brasileiro Richarlison, para que este possa, fazer mais uma boa partida e, consequentemente, os gols que a equipe tanto necessita para conquistar essa vitória. O Tottenham, apesar desses desfalques, entre aspas, é favorito, até porque tem uma equipe de melhor qualidade, ocupa a melhor colocação na tabela de classificação, vive um melhor momento, e o seu adversário, o Brentford, está numa situação muito delicada, brigando na realidade contra o descenso. O Brentford está na 15ª posição, mas a proximidade com o Everton, que é o primeiro da zona do rebaixamento, é apenas de 3 pontos, até porque o Everton ocupa a 18ª posição com 18 pontos. Então, em caso de derrota hoje para o Tottenham, a equipe do Brentford pode já nas 2 próximas rodadas aparecer já na zona do rebaixamento. Jogo de 6 pontos, jogo importantíssimo, tanto para o Tottenham como para o Brentford, mas ainda assim eu vejo o Tottenham favorito, probabilidade de placar exato 2-0 Tottenham. Agora, saindo do campeonato inglês, partindo direto para o campeonato espanhol, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano fazem um jogão de bola às 5 horas da tarde. O Atlético de Madrid está na 3ª posição com 44 pontos, já o Rayo Vallecano é o 13º com 24 pontos. E o Girona é o líder da competição com 55, seguido do segundo colocado Real Madrid, 54 pontos. É de extrema importância que o Atlético de Madrid vença esse jogo, hoje é favorito, para assim solidificar ainda mais a sua condição de um dos classificados à Liga dos Campeões do próximo ano. A equipe está invicta em seus domínios há 6 jogos, ou melhor, está invicta aleatoriamente há 6 jogos, com 4 vitórias, 2 empates, marcou 9 gols, uma média positiva de 1,5, sofreu 5, média negativa de 1. Agora, na situação de mandante, a sua invencibilidade aumenta mais ainda. Defende essa invencibilidade há 18 jogos, ou seja, não sabe o que é perder há 18 jogos, 14 vitórias e 4 empates. É um super mandante, pelo menos no que diz respeito a essa temporada, com uma média positiva aí de 14 vitórias e 4 empates, marcou 41 gols, o que dá aí uma média de quase 3 gols por partida, e sofreu 16, uma média negativa de 1 gol por partida. Vive um grande momento a equipe do Atlético de Madrid, a verdade é essa. Já no confronto direto, ela está invicta há 15 jogos, uma invencibilidade também gigante diante do Rayo Vallecano, marcou 12 vitórias e 3 empates, supremacia total. Em casa, nos últimos 10 jogos, continua invicto na mesma condição aí de confronto direto. Esses números só aumentam ainda mais, esses 15 jogos são aleatórios, onde jogou tanto dentro como fora de casa, e os 10 de invencibilidade é exclusivamente como mandante, supremacia total diante do adversário, são 9 vitórias e 1 empate nos últimos 10 jogos, por isso é favorito, probabilidade de placar exato 3-0 para o Atlético de Madrid. Já a equipe do Rayo Vallecano não vence há 4 jogos, são 2 derrotas e 2 empates, a equipe marcou 1 gol e sofreu 5 nesses últimos 4 jogos, um ataque razoável para ruim e uma defesa não tão confiável assim, mesmo sofrendo apenas 5 gols no que diz respeito a esses últimos 4 jogos. Para piorar a situação, venceu apenas 1 jogo nos últimos 8, mostra uma situação muito complicada, muito difícil em termos de sobrevivência, a equipe do Rayo Vallecano, e fora de casa esses números oscilaram, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas nos últimos 6 jogos em especial, marcou 5 gols e sofreu 4, uma média positiva de 1 gol prensado por partida e uma média aí, vamos arredondar também, de 1 gol negativo ou próximo disso. Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, o que esperar desse jogo? Vitória do Atlético de Madrid, o mais de 1,5 gol tem valor, e o ambas marcas, a princípio eu descarto, deixo o gol ao vivo. 5 horas da tarde, campeonato espanhol. Agora, saindo do campeonato espanhol, partindo direto para o campeonato gaúcho, Grêmio e Juventude, 4ª rodada do campeonato, 9h30 da noite, a bola rola, o Grêmio é o 3º colocado, o Juventude é o 2º, o vice-campeão da Série B do ano passado, tem uma defesa sólida, um ataque também interessante, e o Grêmio terá dificuldade para obter uma vitória hoje, mesmo jogando em seus domínios. A equipe do Grêmio, curiosamente, estreou com derrota, já a equipe do Juventude encerrou a 3ª rodada com derrota. O Grêmio, após perder para o Caxias por 2-1 fora de casa, se recuperou na tabela de classificação. Em 3 jogos, obteve 6 pontos. A equipe vem de 2 resultados aí interessantes. Porém, a equipe do Juventude é uma equipe difícil de ser batida, até porque também vem numa boa sequência, num bom momento, e o Grêmio não terá vida fácil. O último empate entre eles, confronto direto, aconteceu, o último empate do Grêmio, dentro dos seus domínios, aconteceu contra o Bahia, Copa do Brasil,
o ano passado, mata-mata, onde o Grêmio empatou o jogo de ida na Fonte Nova e empatou o jogo da volta também pelo mesmo placar de 1-1 no Olímpico e se classificou nas penalidades. Então o Grêmio é uma equipe que raramente empata dentro de casa, em 8,80, ou ganha ou perde, e esse jogo realmente hoje promete. O Grêmio nos últimos 11 jogos obteve 9 vitórias e 2 derrotas, e nenhum empate, ou seja, uma supremacia total, né, dentro dos seus domínios. A maioria dos jogos ele acaba vencendo. 9 vitórias, repito, e 2 derrotas nos últimos 11 jogos como mandante, e não empatou nenhum desses jogos. Então, esse jogo de hoje tem grande probabilidade de acontecer um mar de gol e meio. A equipe do Juventude fechou a terceira rodada com derrota, como eu falei recentemente, 1-0 fora de casa frente ao São José. A equipe vem de 2 vitórias e 1 derrota, marcou 5 gols e sofreu apenas 1, mostrando o quanto sua defesa tem números sólidos. Perdeu apenas um jogo nos últimos 14. Momento muito positivo da equipe do Juventude. Fora de casa, nos últimos 7 jogos, foram 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 7 gols, uma média positiva de 1 gol por partida, e sofreu 3. Os números defensivos é que me agradam muito, números sólidos, e não vai ser fácil para o Grêmio derrotar a equipe do Juventude hoje. Pelo menos, teoricamente falando, na pré-live. E para fechar a análise top 5, com probabilidade aí de uma boa extração aí de uma tripla do dia, a gente vai para o Campeonato da Costa Rica. Esse jogo acontece às 11h30 da noite, envolvendo Herediano, que vive uma ótima temporada, já fez uma temporada passada interessante, e essa também é uma temporada de grande valor para a equipe do Herediano. A equipe está na primeira colocação, com 12 pontos nos últimos 5 jogos, e enfrenta a equipe do AD Santos, que é o 10º colocado, com 4 pontos. A equipe do Herediano vem de importante vitória 2-1 frente ao Saprissa, uma vitória de valor, e isso aí dá uma moral ainda mais para esse jogo de hoje, frente a uma equipe que vem de goleada 5-0 fora de casa diante do Libéria, somando 19 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Um péssimo mandante. Então o Herediano tem números o suficiente, qualidade superior, para confirmar hoje o seu favoritismo, transformá-los em vitória. Herediano favorito, probabilidade de placar exato 3-0 para o Herediano. A equipe venceu 6 dos últimos 8 jogos como mandante, fez 14 gols, uma média positiva de 2,5 por partida, sofreu 4, números sólidos satisfatórios no seu setor defensivo. Já no confronto direto, nos últimos jogos entre eles, dentro de casa, a equipe do Herediano está a 30 jogos defendendo a invencibilidade. São 22 vitórias e 8 empates. Muita supremacia nesse confronto direto, 30 jogos de invencibilidade como mandante, 22 vitórias, repito, e 8 empates. Então, é favorito mais uma vez. Resta saber se esses números vão continuar, mas eu acredito que pelo momento o Herediano, né, pela moral que ele está vindo para esse jogo, pós-vitória frente ao Saprissa, e um adversário que vem de um baque, uma goleada acachapante, melhor dizendo, diante da Libéria pelo placar de 5-0. O Herediano favorito, probabilidade de 3-0 ou um mar de 1,5 gol no bilhete. Essa vitória no primeiro tempo também tem muito valor. Então, resumindo, para vencer hoje no top 5, né? Obviamente eu vou extrair 3 times para formatar a tripla do dia, mas vamos lá. Herediano para vencer, probabilidade de placar exato 3-0 pela Costa Rica, frente ao AD Santos. Tottenham para vencer, probabilidade de placar exato 2-1, né? Se eu falei 2-0, perdão, na verdade a realidade é uma análise de 2-1 para a equipe do Tottenham frente ao Brentford pelo campeonato inglês. Esse jogo acontece às 4h30 da tarde. Também probabilidade de placar exato 3-0 Atlético de Madrid frente ao Raio Vallecano pelo campeonato espanhol. Esse jogo acontece às 5 da tarde. E probabilidade de placar exato Chipre a AEK Larnaca 2-0 para cima do Omonia. Esse jogo acontece às 14 horas. Um bom dia a todos, uma ótima quarta-feira, dia 31 de janeiro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, continua prestigiando o conteúdo. Deixa o like, feedback, para que o YouTube possa estar recomendando meu vídeo para as demais plataformas e pessoas. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos. Fique com Deus, muita paz, muita luz nesta quarta-feira. E lembrando, no final do vídeo eu vou mandar outras probabilidades, outras entradas, formatação de bilhete pronto, formatação de dupla exata e as probabilidades de placar exato da rodada. Um bom dia a todos, fique com Deus e até a próxima. Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora, no YouTube, TikTok, Instagram e agora também novidade no Kawaii. Vamos
Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. E Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Com Pedrinha Moraes a festa não tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar. A alegria da night é fazer vocês dançar. Olha o Scatman, olha o Scatman. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes, ai, 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 ai. Vai de caçada, ai. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Com Pedrinha Moraes a festa não tem hora pra acabar. Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar. A alegria da night é fazer vocês dançar. One Scatman, one Scatman. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som. Pedrinha Moraes